Olá! Mais um vídeo aí formativo para você, professor, ser utilizado nos HTPCs de discussão. Eu trago aqui hoje uma convidada muito especial, a Luciana Leocádio. Ela é coordenadora de saúde mental do nosso município de Osasco e ela vai falar hoje aqui, nós vamos discutir um pouquinho sobre medicalização, quando é necessária. Nós temos esse tema em relação à deficiência, os transtornos e a gente precisa discutir. Seja bem-vinda, Lu. Quero agradecer sua presença aqui hoje conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fico à disposição, coloco a Secretaria de Saúde à disposição também. Que seja um bate-papo esclarecedor. Sim, eu tenho certeza. É importante a gente ter essa conversa, né? Saúde e educação, esse trabalho intersetorial. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho lá, né? Na saúde mental, com o CAPS. E como é que funciona essa rede, né, essa rede de proteção aos direitos e ao atendimento de saúde mental no município? Sim. Qual seria a porta de entrada? Eu costumo dizer que tudo começa no território do munícipe, do usuário. Então, o ideal é que sempre se procure, antes de qualquer coisa, a UBS, para uma consulta com o pediatra, com o clínico geral, um acolhimento com a enfermeira. E aí, se identificado uma necessidade de encaminhamento para o neurologista ou para alguma especialidade, seja fono, seja terapeuta ocupacional, psicólogo, esse profissional do território vai fazer o encaminhamento. Diferente da policlínica, onde fica a equipe multi, ou do SER, que é onde se trabalha a reabilitação física e intelectual, os CAPs são os únicos serviços que não necessitam de encaminhamento. São os únicos serviços da atenção secundária que são porta aberta. Então, devido à delicadeza, né, dos casos, muitas vezes até de risco para si ou para o outro, que a criança e o adolescente apresentam, os CAPs são serviços portas abertas. A pessoa chega, não é necessário agendar, não é necessário encaminhamento, é feito esse acolhimento inicial e aí, se identificados os critérios para acolhimento e admissão naquele serviço, aí sim é agendado um novo atendimento. Já para as policlínicas e para o SER, aí sim é necessário um encaminhamento para iniciar o processo de reabilitação. Esse encaminhamento é feito pela UBS? Pela UBS. Lu, você também é enfermeira? Sou enfermeira de formação, tenho especialização na área de saúde mental e prevenção de suicídio. Que bacana, então você entende muito, né, dessa questão. São 12 anos no município trabalhando na saúde mental, tenho uma trajetória que passou pelos CAPs, pelo pronto-socorro psiquiátrico e agora fico na Secretaria de Saúde. E como que você avalia, né, dentro dessa sua experiência, como é que você avalia essa questão da medicalização? Dentro do município, nível nacional, o número tem aumentado, as crianças, a gente tem um aumento aí dos transtornos, né, principalmente do espectro do autismo, no TEA, né? E outros transtornos, outras questões que necessitam dessa medicação. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que a gente está passando por um momento onde tem aí um fenômeno dos diagnósticos todos, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí esse fenômeno se dá por vários aspectos. Primeiro pelos aspectos biológicos, onde de fato, né, a gente tem um aumento no número de casos, tanto do transtorno do espectro autista, como outros transtornos, e transtornos mentais também, assim como era previsto para o pós-Covid. E para além desse fenômeno, onde de fato tem um aumento dos diagnósticos, a gente tem também um fenômeno que é do diagnóstico precipitado, né? Então, infelizmente, hoje a gente tem muitos profissionais que não deveriam estar fechando o diagnóstico, que fazem cursos online, né, na área da neuropsicologia, que fazem da própria psicopedagogia e vão identificando transtornos do neurodesenvolvimento e tensionando essas famílias, tensionando esses professores a medicalizarem essa expressão comportamental, muitas vezes, que às vezes nem tem a ver com um distúrbio, né, patológico, com uma patologia propriamente dita. Então, a gente sabe que todo o diagnóstico do neurodesenvolvimento, ele se dá de forma longitudinal,
com a equipe interdisciplinar, não é em apenas uma consulta ou através de um questionário que você fecha um diagnóstico, é necessário esse acompanhamento por um certo tempo, até lá se trabalha com hipóteses diagnósticas e não com o diagnóstico propriamente dito. Sim. E para além disso, a gente está vivendo até pela a era tecnológica do século XXI, aí, né, estamos com a inteligência artificial, as redes sociais, muitas telas, a criança com muito acesso às informações. A gente tem também distúrbios de comportamento decorrentes desse uso excessivo, né, de internet de exibição, e da tecnologia, de exposição em telas, né? E que a gente tende a patologizar o que muitas vezes é apenas uma expressão comportamental ou uma falta de limites, ou algo que tem muito mais a ver com o ambiente do que propriamente com as questões orgânicas dessa criança. Por isso que em todos esses serviços que eu fui citando para você, tanto o CAPS como o SER, a gente trabalha com a interdisciplinaridade. O médico nunca será o centro do cuidado e a medicação nunca será a primeira alternativa. A equipe interdisciplinar, dentro do seu escopo de trabalho, vai olhar para essa criança, para esse adolescente, vai identificar quais são as demandas dela, para além da medicação, e o médico é só mais um componente dessa equipe que vai medicar ou não, mas nunca será a primeira opção. Porque na educação a gente tem recebido cada vez mais, né, estudantes, crianças, né, a gente fala aí do grupo de bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas e crianças, estudantes de ensino fundamental, né, do 0 aos 10 anos na nossa rede, e a gente tem recebido cada vez mais crianças que estão dentro dessa hipótese diagnóstica. E é como você falou, muitas vezes são questões comportamentais que a própria família ou a escola, né, o professor lá, o PDI, o professor de desenvolvimento infantil, identifica e faz o encaminhamento. Isso vai ser, são várias questões, né, fatores multifatoriais aí, como você colocou. E aí vai ser encaminhado ou não, porque muitas vezes a gente tem a negligência familiar, né? O nosso professor faz um relatório, encaminha para essa família, conversa, encaminha para a UBS, só que não dão prosseguimento muitas vezes. E aí essa criança, esses comportamentos, eles repercutem aí de maneira disruptiva e essa criança atinge lá o ensino fundamental de maneira bem aquém do que deveria estar. E essa fase é muito importante, que a gente chama, né, que é a primeira infância, a fase de intervenção, de maior neuroplasticidade cerebral, que é importante realmente que se tenha um diagnóstico precoce. Mas a medicalização, nem todo o transtorno, quando a gente pensa no transtorno do desenvolvimento, como o autismo, por exemplo, é importante lembrar aqui, saber que não existe um remédio, uma medicação para o autismo. Né? Se trata os comportamentos, se trata questões, então a irritabilidade, a impulsividade, essa ansiedade ou até a depressão, mas não é o tratamento medicamentoso que vai garantir uma cura para o autismo, até porque não existe cura. Sim. E a gente vê muitas vezes professor sugestionando para a família, ou a família por conta própria fazendo uso de medicação, e essas crianças... Porque o filho do vizinho usa e funciona. Exatamente, então a gente precisa abordar essa questão. Quem que é o responsável? É o médico quem faz, é um profissional capacitado. Você falou dessa questão mesmo, de que as pessoas, é que nem a era coaching, né? Todo mundo fazia curso de coaching, todo mundo... 30 horas de curso já sai responsável aí fazendo coaching. E a gente tem realmente, né? Quem que é o responsável por esse diagnóstico? É o médico, o neurologista, é o psiquiatra? Eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais essa questão. Falando do TEA propriamente dito, já faz alguns anos que o transtorno do espectro autista não está mais dentro dos transtornos mentais, por muito tempo. Desde o DSM-5, né? Isso, ele por muito tempo foi tratado como um transtorno mental. Hoje a gente sabe que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Correto, sim. E quase sempre quem faz esse diagnóstico é o neurologista. Apesar de alguns pediatras se sentirem habilitados para fechar esse diagnóstico. Até porque a gente tem protocolos hoje, né? Aplicam-se protocolos aí antes dos 24
4 meses para identificar, né? É uma avaliação clínica, né? Eu parto do princípio que o melhor diagnóstico é aquele feito por uma equipe interdisciplinar. Sim. Mas quando a gente fala de equipe interdisciplinar, é aquela equipe que trabalha junta. Sim. Né? É aquela equipe que está ali avaliando essa criança de forma global, né? E discutindo esse caso arduamente para se fechar um diagnóstico. Ainda assim, quem bate o martelo, quem fecha o diagnóstico é o médico. A gente precisa lembrar que diagnóstico é ato médico, prescrição de medicação é ato médico. Qualquer outro profissional, né, que indique, prescreva, sugestione uma medicação, ele está exercendo ilegalmente a medicina, né? Por mais que a gente, com o passar dos anos, vai aí criando a expertise e vai entendendo muito de alguns transtornos, sabe que medicações vão dar certo, vão funcionar, sabe mais ou menos de que diagnóstico a gente está falando quando a família traz os sinais e sintomas, ainda assim, esse é um ato privativo do médico. Isso é muito importante dizer. Agora, lógico, um relatório bem elaborado, feito pela escola, vai embasar muito a equipe de saúde. Acho importantíssimo quando a escola elabora esses relatórios e vai trazendo para a gente, né, como ele se relaciona com outras crianças, como é a questão da socialização, da autonomia, né, como ele se comporta e as AVDs, tudo isso é muito importante constar num relatório bem elaborado. Sim. E uma coisa muito importante que você falou, Érica, é essa coisa da negligência da família. Eu acho que quando uma família recebe um relatório escolar, né, e é pedido para essa família que se busque ajuda, né, para instrumentalizar a escola, para se fechar um diagnóstico e para prestar assistência para essa criança, e a família não busca essa ajuda, eu acho que isso já diz muito dessa família, que muitas vezes quer a medicação, porque tem muito disso, né? Sim. Passa no acolhimento no CAPS e aí quando descobre que vai ter que ir 1, 2 vezes por semana para fazer as terapias, os grupos terapêuticos, as oficinas, os atendimentos em grupos, atendimentos individuais, os atendimentos para a família, que são muito importantes, a mãe ou a família recua já com essa coisa de querer muito só a medicação, a receita, o atendimento médico. Então, eu acho que é muito importante a gente observar essa família que está em busca da medicação e não do tratamento interdisciplinar. Eu acho que isso já diz muito e a gente precisa ficar muito atento e fazer essa sensibilização, explicando qual é o papel dos serviços e da equipe interdisciplinar, principalmente. É verdade, Lupa, até porque o tratamento ele deve ser terapêutico e ou medicamentoso. Sim. Nem sempre é medicamentoso, Nem né? sempre. Então, não significa que a criança tem um transtorno do TDAH ou mesmo o TEA, ele vai precisar tomar medicação. Isso tem várias situações envolvidas ali, e mesmo, né? Quando ele é medicamentoso, Érica, muitas vezes a medicação ela é apenas um start, né? Então, tem alguns comportamentos disruptivos que a terapia vai trabalhar muito melhor que a medicação, mas naquele momento a criança não consegue se regular a ponto de conseguir fazer bom uso ali daqueles grupos terapêuticos, dos atendimentos psicoterápicos. Então a medicação vai entrar como um start para essa regulação e para que ela tenha condições de continuar o tratamento. Em algum momento, pode ser que essa medicação seja suspensa, seja diminuída, seja substituída por uma que tem menos efeitos colaterais, porque a gente precisa lembrar que toda medicação psicotrópica é uma droga lícita, mas é uma droga. Correto. E que tem um preço, né? Quando a gente faz uso tem de os efeitos colaterais, muitas reações adversas, muitos efeitos colaterais. E hoje tem estudos que falam de medicações que a longo prazo causam demência, perda de memória, né? A gente tem morte neuronal com algumas medicações psicotrópicas. Ganho de peso, né? Questões hormonais aí. Muitas. Então é muito importante que a gente olhe para
toda essa complexidade que a medicação psicotrópica tem, e que a gente não tenha essa fala simplista, né, de que medica seu filho que isso vai resolver. Não, a gente precisa entender que se paga um preço muito alto quando a gente introduz medicação, especialmente na vida de uma criança. Embora, é importante dizer também que quando é prescrita a medicação, né, que o médico e a mãe, a família ali, existe uma confiança, né? A família foi procurar a policlínica, os equipamentos e o médico recomendou o uso de medicação. E, infelizmente, a gente tem muitos casos, Luciana, de família que, de maneira abrupta, interrompem o tratamento. Né? Não vai buscar, ou porque não encontra na farmácia central, ou porque não... Eles simplesmente param de dar medicação assim, de maneira sem um desmame correto. E a gente percebe isso sem a prescrição. Exato, sem a autorização do médico. Para interrupção, porque da mesma forma que o médico prescreve, ele que suspende. É verdade. É muito importante dizer que por mais que aparentemente aquela criança, aquele adolescente tenham tido uma melhora do quadro, quem vai suspender a medicação é sempre o médico, até porque ele é quem sabe quais são as medicações que podem ser interrompidas abruptamente e aquelas que precisam ser desmamadas. Exatamente. Ou diminuição da dose para depois interrupção, ou troca por outra. Então, essa alquimia que as famílias tendem a fazer é um risco muito grande, né? Pode ser aí uma grande armadilha que pode ainda ter um efeito rebote e piorar ainda mais o caso. A gente acompanha nas escolas muitas vezes o professor que está lá de 4 a 6 horas em horário integral com essas crianças, né? E observam isso, crianças que vinham apresentando melhora com o uso de medicamentoso ali, né? Com o tratamento medicamentoso e de repente elas retrocedem porque a família parou de dar a medicação e também não voltou ao médico, ou o contrário, crianças que não estão precisando tomar a medicação realmente, tem as duas situações, né? E que não estão tomando. Então é importante a gente, eu acho que você como responsável aí pela coordenação, né, da saúde mental do município, que você passasse aí uma fala para o nosso professor, para que ele pudesse, que fala esse professor pode ter em relação às famílias, à escola, né? O que a gente pode fazer? A gente sabe que o Brasil é o campeão aí de automedicação, um dos países que se destacam na automedicação. Sim. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, mas sim, é uma cultura, né? E a gente precisa lembrar, Érica, que a gente está lidando com um campo da subjetividade do indivíduo. Então, diferente de uma doença como diabetes, hipertensão, que você chega com exames clínicos, exames laboratoriais, de imagem, e o médico, baseado nos teus indicadores, vai dosar essa medicação. Quando a gente fala de medicação psicotrópica, vai muito do feeling do médico, que vai fazer essa avaliação, essa entrevista. Muitas informações que são essenciais, às vezes a mãe esquece de informar na consulta e o médico acaba medicando, ou algumas informações são distorcidas pela família e o médico acaba prescrevendo medicação em cima daquela informação que não é completamente verdadeira. Sim. E aí a gente ainda tem o problema que a gente não sabe como esse corpo vai reagir a determinada medicação, porque medicação psicotrópica age no sistema nervoso central e cada um reage de uma forma. Então é muito importante que todo mundo tenha aí uma fala muito coesa, né? A escola produza um relatório com aquilo que ela realmente está vendo, nem supervalorizando e nem omitindo algumas informações, que a família nesse atendimento também traga informações fidedignas do quadro dessa criança, porque o único instrumento que esse médico vai ter para medicar é o discurso da mãe, é o relatório escolar e muito pouco daquilo que ele está vendo em 20 minutos de consulta, né, no consultório. Então, esse é o primeiro ponto, acho que muito importante, tanto o relatório como a fala das famílias. Uma outra coisa que é bem importante, quando a gente vai supondo diagnósticos e falando sobre isso, especialmente na frente das crianças, não é incomum as crianças chegarem no CAPS dizendo, mas eu tô quebrando tudo porque eu tenho TDAH. E falam. É porque eu sou autista, por isso que eu me comporto assim. Eu sou autista, né? Eu Sim. tenho um transtorno, eu tenho isso. Então, a gente tem que entender
que as hipóteses diagnósticas, como são diagnósticos que ainda não foram fechados, eu não sei nem se é interessante a criança já ter acesso a essas informações. Saber disso. Né? Então, muito cuidado com os rótulos, com o estigma. Muitas vezes a gente está sentenciando a vida dessa criança. Verdade. Né? Sim. Como alguém que não vai ser capaz de crescer de forma saudável. Ou que vai ser super protegido. Isso. Né? Essa ideia. Então, isso é uma coisa fundamental. E outra coisa que é muito importante é a participação da família nesse tratamento. Não por menos a gente tem os grupos de família nos CAPs, que é justamente, primeiro, para essas mães, esses pais se apoiarem, ou avós, tios, tias. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E também para tirar todas essas dúvidas aí acerca da medicação, da rotina, dos hábitos, o que é patológico, o que não é. Então, assim, o meu filho tem uma deficiência, toda a birra que ele fizer, todo o grito que ele soltar é uma crise, tem que chamar SAMU? Verdade. Ou ele é uma criança que mesmo com um transtorno, ele também vai fazer birra, vai se jogar no chão. Ele é uma criança, né? Ele tem personalidade, a gente tem que identificar e diferenciar o que é crise e o que é uma birra, né? Que é a intencionalidade do comportamento, né? Isso. A expressão comportamental, ela existe em toda pessoa, independente do diagnóstico, independente da sua patologia, e é muito importante a gente considerar isso, até para respeitar esse indivíduo como pessoa, Sim. né? Livre de rótulos, de estigmas, não vinculando essa criança ao seu diagnóstico, às suas debilidades, sempre colocando a pessoa no centro do cuidado. Tá ótimo. Lu, eu quero te agradecer pela presença aqui hoje. Eu espero que tenha sido muito válido aí na sua escola, essas informações que a Luciana passou hoje aqui. Esse tema é um tema abrangente, bastante complexo, mas bastante necessário. A gente precisa trazer à luz da discussão, né? Eu te agradeço. Você tem algum recadinho para deixar para o pessoal? Eu quero agradecer a oportunidade, me coloco à disposição para a gente trabalhar outros temas, né, aí acerca da saúde mental. E não deixem de procurar ajuda quando necessário. Como a Érica disse no início, é importantíssimo esse trabalho intersetorial, saúde e educação. A gente sempre está à disposição. Já aconteceu de coordenadoras, diretoras ligarem na Secretaria de Saúde e a gente não está sabendo conduzir, a gente não está sabendo manejar. Chama o SAMU, não chama, desregulou, é uma crise, é um surto. A gente segura, não segura, encaminha, para quem eu encaminho, não se acanhem, por favor, nos procurem, a gente é uma rede, né? O mesmo paciente da saúde é o aluno da educação, a gente está falando de um só munícipe. Verdade. E a gente precisa se ver como rede para poder prestar aí a melhor assistência para ele, independente de que secretaria, de que departamento a gente está. Muito obrigada. Muito obrigada a você, até a próxima. Até a próxima.